Nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos adorar a Deus por este privilégio de estarmos aqui. Hoje, terça-feira, dia 24 de março de 2020, estamos no culto de oração e ensino, terça-feira. Meus amados, na verdade nós estávamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, mas houve um problema. Eu creio que foi uma sobrecarga e não dá para transmitir ao vivo. Mas estamos disponibilizando este vídeo, já com um grupo de irmãos que está aqui conosco, cooperando na obra de Deus. Diácono Eliezer, cantor Arthur Castilho, irmã Rosália Castilho, ou Kiabai, irmã Gabriela Souza, missionária Jaqueline de França, irmã Priscila Pereira, irmão Júnior. Estamos aqui hoje cooperando com o nosso Deus, no reino dele, na obra dele. A obra não pode parar. São esses irmãos que se disponibilizaram a estar aqui hoje no culto, para orarmos e aprendermos a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero lhe convidar nesta noite para lermos a Bíblia Sagrada, na carta que Tiago escreveu, no capítulo 5, os versículos 13 ao 18, um texto bem conhecido de todos nós. Eu queria convidar para que você acompanhasse a sua Bíblia, na sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 5, versículo 13, diz assim a Bíblia: Está entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns com os outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus amados, nós estamos nesse culto de terça-feira, ministrando sobre a oração. E nesse 5º estudo sobre a oração que estamos meditando, estamos falando hoje sobre liberando o seu potencial na oração. Então, como é que eu posso liberar o meu potencial, o meu máximo na minha oração, que certamente Deus quer nos ouvir? Nós temos ensinado aos irmãos sobre o privilégio de orar, sobre como devemos orar e quais são os elementos da oração. Enfim, nós temos ministrado ao coração do povo de Deus que entendemos que somente a oração pode resolver os problemas no nome do Senhor Jesus. E eu queria repetir na nossa introdução aquilo que fizemos na semana passada. Dizemos o seguinte, começando com a declaração do chamado príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que disse o seguinte, ele afirmou: sempre que Deus quer fazer algo grande, ele primeiro coloca o seu povo para orar. Então, meus amados, este homem considerado o príncipe dos pregadores disse que quando Deus quer fazer algo, ou alguma coisa grande sobre alguém ou sobre a terra, ele convida, ele convoca o seu povo para viver uma vida de oração. Nós lemos agora há pouco sobre a epístola de Tiago, e é interessante que a epístola de Tiago salienta e reforça as responsabilidades práticas da vida cristã, com 2 aspectos que parecem ser os pontos altos desta carta, que é a paciência e a oração. E é interessante que na paciência, nós colocamos aí no vídeo para você ver e ler também, Tiago escreve que devemos ter paciência nas lutas, nas boas obras, sobre provocação, sobre opressão, sobre perseguição, e o que sustenta essa paciência é a expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Note que Tiago, escrevendo a sua carta à igreja, ele diz que a igreja deve estar em propósito constante, ela deve permanecer na paciência e na oração. E aí ele fala que na oração devemos estar, na paciência, nas lutas, na dificuldade, e na oração nós devemos estar orando nas aflições, nas calamidades, nas enfermidades, para a manifestação do poder de Deus e a resposta daqueles que a praticam. Na verdade,
a oração que embeleza os últimos versículos da epístola, e é certo que as últimas palavras do discurso são as mais importantes. Tiago termina em alto estilo. Se é verdade o que ele se diz, por último deve ser o que é mais importante. Tiago fecha com a chave de ouro. Então, ainda na nossa introdução, nós colocamos aí, quem pode calcular as dimensões do poder de Deus? Os cientistas fazem estimativa do peso total do globo terrestre. Os estudiosos da Bíblia chegam a decifrar as medidas da cidade celestial. Os astrônomos contam as estrelas no céu. Outros medem a velocidade do relâmpago e dizem precisamente quando o sol se levanta e se põe. No entanto, é impossível estimar o poder da oração. Nós sabemos que a oração, ela muda, ela transforma, ela faz milagre. Por que a oração é tão poderosa? Porque ela é tão vasta como o próprio Deus. Porque Ele mesmo, o Deus do céu, está por trás da oração. A oração é tão poderosa quanto Deus, pois Ele se comprometeu a responder. Então a Bíblia diz que o próprio Deus, usando o profeta Jeremias, ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então na semana passada nós falamos, irmãos, sobre o potencial que está por trás da humilhação, que está por trás do arrependimento e que está por trás também da confissão. Nós falamos isso na semana passada, não queremos repetir. Nós mostramos que para começarmos a entrar no potencial máximo da nossa oração, precisamos nos humilhar, precisamos nos arrepender e precisamos confessar diante de Deus as nossas culpas, os nossos pecados, e reconhecer que o Senhor Deus é todo poderoso. Mas nesta noite eu queria pegar o segundo ponto para colocar aqui para a nossa meditação, como alcançar ou como começar a alcançar o meu potencial na oração. E eu queria pensar sobre isso com você no nome do Senhor Jesus. Sem dúvida nenhuma, para que eu possa alcançar o máximo na minha oração, não tem outro caminho a não ser a perseverança, ou seja, perseverando. É interessante que quando nós perseveramos na oração, as coisas boas começam a acontecer. Quando nós perseveramos na oração, Deus começa a abrir as portas. Quando nós perseveramos na oração, Deus começa a operar milagres e maravilha. O que Deus quer do seu povo é que nós permanecemos constantemente em oração. Na verdade, é a razão pela qual nós precisamos despertar. Quem sabe que esta crise, que esta epidemia, que este vírus que está assolando o mundo inteiro, está fazendo o povo de Deus se reunirem e se unirem em oração. A perseverança na oração é fundamental para Deus responder, para nós termos o privilégio de alcançar o potencial que há na oração. Eu queria lembrar a você, Romanos capítulo 12, e o versículo 12, que Paulo escreveu à igreja. Ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Aí Paulo dá ênfase dizendo: perseverai na oração. Perseverar na oração, irmãos, é insistir e estar diante de Deus, é vencer as barreiras de mais e mais minutos e horas na presença do Senhor Jesus. Perseverar na oração é vencer os obstáculos, as circunstâncias, é vencer as nossas agendas, é parar um pouco de fazer tudo o que nós estamos fazendo, é na verdade priorizar estar na presença de Deus. Paulo está dizendo: persevere na oração. Somente a oração a Deus, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, pode e vai mudar toda esta circunstância que a terra está passando. E a igreja tem esta arma, irmãos. A igreja tem a arma para vencer todos os obstáculos, é vencendo na oração. Eu destaco aqui, irmãos, um versículo que está em 1 Samuel capítulo 1 e versículo 2, que nós conhecemos a história de Ana, que foi uma mulher perseguida, que foi uma mulher atribulada, que foi uma mulher, na verdade, oprimida pela sua rival chamada Penina. A Ana, na verdade, ela estava desesperada pelo fato de que ela precisava de um milagre de Deus. Este milagre ela queria gerar um filho.
E ela não podia, e anos a fio, ela não conseguia ter esta bênção. Mas ela resolveu orar a Deus. Ela resolveu buscar a Deus. E eu destaco o versículo 12 do capítulo 1 de 1 Samuel, se você tiver com a sua Bíblia aberta, por favor, olha, observe esse texto, me chamou a atenção, falando sobre a perseverança na oração. Você vai ver que em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 12, nós destacamos, diz assim o texto: demorou-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observou-lhe o movimento dos lábios. Eu quero grifar aqui a palavra demorou-se ela no orar. Veja que a razão pela qual Ana, esposa de Eucana, recebeu a resposta da oração foi porque ela demorou na oração. Ela deu tempo à oração. Ela não orou 1 minuto, 1 segundo. Ela está lá, irmãos, demoradamente, buscando ao Senhor nosso Deus, buscando a Deus, diante de Deus. É continuar falando com Deus, começa a perceber, irmãos, quando nós continuamos falando com Deus, nós começamos a perceber e ouvir a voz do Espírito de Deus dentro do nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Então, a primeira forma para que eu possa alcançar o meu potencial na oração, lembre-se que a oração, ela tem um potencial inestimável, incalculável. Ela pode atingir o invisível, ela pode fazer aquilo que eu e você queremos, mas nós precisamos disciplinar-se em oração, ao nosso corpo, demorarmos em oração, passar minutos após minutos, e ora diante de Deus, vencendo os obstáculos, as barreiras, aquilo que vem muitas vezes nos atrapalhar, vencendo até o sono, o cansaço, os pensamentos, as ideias, as preocupações, as angústias, a ansiedade. Ó povo de Deus, nós precisamos entender esta verdade. Quando nós nos demorarmos em oração, Deus abrirá os céus e fará proezas e milagres no nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Na verdade, irmãos, nós temos, na verdade, demorado muito pouco na oração. Nós temos, muito, na verdade, passado só alguns segundos e minutos na oração. Mas nós precisamos agora, em nome do Senhor Jesus, aprender esse primeiro segredo da perseverança na oração. É interessante que a palavra grega para a perseverança, irmão, são duas palavras gregas interessantes que nós podemos destacar, que fala sobre a perseverança. Uma é a perseverança e outra é a palavra paciência, que as duas parecem que se confundem uma com a outra. A perseverança, que é o ato de dedicar-se constantemente, é estar firme, atento, atenção, ter uma intensidade de dar continuidade daquilo que eu quero. Isso é a palavra grega para perseverança. É a primeira palavra grega para perseverança, praskataneio. Esta palavra reflete para nós o ato de continuar, o ato até de estar com intensidade, de estar focalizado no objetivo que nós queremos alcançar em Deus, no nome do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus é perseverar na oração. Não há crente que tenha uma intimidade ou uma profundidade na oração. Não há um povo que possa alcançar esta profundidade na oração se ela não aprender a perseverar. E o Senhor nos ensina a perseverar. A Bíblia diz que Paulo escreve à igreja de Tessalonicense, no capítulo 5, na sua primeira epístola, ele diz no versículo 17: orai sem cessar. Então dá a ideia da continuidade, de não quebrar este elo, que nós devemos orar, estar ligado com Deus todo o tempo. Mas a maior dificuldade do povo de Deus hoje é passar minutos, horas de oração de joelho. Como é difícil, irmãos. Você observa que isso parece que é um bloqueio muito grande na vida de muitas pessoas, que não conseguem mais orar mais do que 2, 5 minutos. E parece que foge as palavras, foge o assunto. Mas o Espírito de Deus está querendo nos ensinar uma coisa: se eu quero alcançar uma profundidade na minha oração e rever resultados constantes e permanentes, eu preciso perseverar na oração. A outra palavra, irmãos, para a perseverança, que é a paciência, que inclusive nós lemos aqui a carta de Tiago, que ele fala sobre a paciência, não é? A Bíblia fala que é uma palavra que também traduz quase semelhante à perseverança. Rumadamai,
que é a palavra grega que dá a ideia de firmeza, constância, resistência. Olha só, eu preciso resistir à luta que vem, a tirar a minha atenção, tirar a minha comunhão na oração. Eu preciso me resistir no nome do Senhor Jesus, para que eu possa alcançar o nível da presença de Deus na oração. Você que está aprendendo isso aqui, diga: Espírito de Deus, me ajude a perseverar, a demorar-me na oração. Lembre-se que quando Deus ouviu Ana, o resultado foi pelo fato dela e demorou-se na oração. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Isso fala da perseverança. Isso fala, irmão, de uma continuidade. Isso fala, irmãos, daqueles que estão firme, constante, inabalável, e que nada nem ninguém vai tirar a sua atenção da oração. Você observe, irmãos, que quando Ana estava clamando ao Senhor, seu Deus, ele de maneira nenhuma ela deixou ser alguém, ninguém poderia tirar a sua atenção, porque a sua atenção estava em Deus, no nome do Senhor Jesus. Mas a segunda coisa que eu queria destacar aqui, para que eu possa alcançar o meu maior potencial na oração, é, na verdade, me derramar a minha alma diante do Senhor, meu Deus. Amém? Derramar a alma diante do Senhor, meu Deus. Que, na verdade, quando eu chego na perseverança, e eu passo por esta fase e persevero na oração, eu já estou começando a alcançar o meu potencial na oração. Agora, preste atenção nisso aqui. Aí agora eu vou derramar a minha alma perante o Senhor Deus de Israel. Observe o texto em Jeremias capítulo 29, os versículos 13, ou melhor, os versículos 12 e 13. Eu queria convidar você que está aqui no templo, que estamos no culto a Deus, de abrir a sua Bíblia para ler comigo no nome do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e o versículo 13. Eu estou falando como alcançar o meu potencial na oração. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, pela perseverança, perseverando. Em segundo lugar, quando eu derramo a minha alma diante do Senhor Deus. Jeremias 29, versículo 12 e 13 diz assim: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Prestai atenção, irmãos, que aqui está falando do coração. Está falando de derramar-se, de se envolver, não só fisicamente, mas se envolver emocionalmente, envolver a nossa alma. Deus está dizendo: eu vou ouvir quando vocês me buscardes. Mas tem como a maneira que eu devo buscar Ele? Não é uma maneira qualquer, não é um ato simples, é sair das entranhas da nossa alma. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus amados, para eu derramar a minha alma diante do Senhor, eu preciso ter duas atitudes: contritar meu coração e quebrantá-lo. Se não houver contrição e quebrantamento, eu jamais posso me derramar diante de Deus. E você observe, quando a pessoa está contrito de verdade, a contrição é algo, irmão, um ato de alguém lamentar realmente ou entristecer-se pelos próprios pecados ou delitos, ou por uma aflição, ou por uma angústia que está passando. Preste atenção nisso, por favor. Eu não posso me derramar mecanicamente diante de Deus. Eu tenho de estar contrito, com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor nosso Deus. Para isso eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Salmos 34 e o versículo 18, que a maioria dos irmãos também já conhece esse texto, mas é bom você ler para prestar atenção, porque eu não posso alcançar um potencial na oração se eu não me derramar diante do Senhor meu Deus. E para eu me derramar diante do meu Deus, isso envolve emoção, envolve coração, envolve uma contrição, está contrito e quebrantado. Salmo 34 e o versículo 18, o Senhor Deus dá um segredo para o seu povo, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado
e salva os contritos de espírito. Note que a palavra hebraica para quebrantamento aqui é dakar. Essa palavra dá ideia, é traduzida para esmagar. É uma palavra que traz, na verdade, que fere, que faz a coisa se tornar uma poeira. O quebrantamento faz a pessoa se derramar de tal maneira que fica como uma poeira, como cinza. Você está sendo quebrantado diante de Deus. E o texto é claro, que o Senhor está perto daquele que está com o coração contrito e que tem um espírito, o Senhor tem um coração quebrantado e salva os contritos de espírito, que está esmagado. Você observe, voltando para Ana, que Ana, na verdade, ela estava esmagada pelo problema. Ela estava contrita. Irmão, quando o crente está quebrantado e contrito, os céus se rasgam para ele. Deus desce para ouvir o seu clamor. O que está faltando hoje é que o povo de Deus precisa se unir e derramar a sua alma diante de Deus. E Deus vai aplacar, Deus vai destruir este vírus, Deus vai desfazer esta obra e mostrar que Ele é Deus no nome do Senhor Jesus. Observe que a Bíblia deixa bem claro, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Deus dá a ideia, nós conhecemos o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Não é? A palavra humilhar aí fala também de contrição, de quebrantamento, de uma pessoa de reconhecer, irmãos, a sua insignificância, a sua incapacidade. E eu quero convocar você para que peça o Espírito de Deus que mova as suas entranhas. Não dá para que eu possa estar contrito ou quebrantado se não mover as entranhas da minha alma para trazer emoção. Irmão, uma pessoa quebrantada não está com os olhos secos como o mês de janeiro no Nordeste, não. Uma pessoa quebrantada, ela é sensível, é uma pessoa que está chorando, que sente a dor e padece pela necessidade, e aí vai buscar ao Senhor, e Deus ouve do céu, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? É interessante isso, irmãos. A contrição é uma atitude de coração que envolve humildade, quebrantamento de espírito, admissão de pecado, tristeza pelas transgressões cometidas, ao mesmo tempo implora a Deus pelas suas misericórdias. Isso é o envolvimento da contrição, o envolvimento também, irmãos, do quebrantamento. É interessante que a palavra grega para quebrantamento, eu queria convidar você para ler um texto sagrado, 2 textos no Novo Testamento, que traz a palavra quebrantamento para a palavra grega, que foi usado no Novo Testamento. Eu queria destacar aqui. O primeiro, sem dúvida, é o capítulo 4 de Lucas. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, o capítulo 4, versículo 18, é quando o Senhor Jesus está no templo, na sinagoga, e ele abre o rolo do livro do profeta Isaías. E ele lê precisamente a profecia de Isaías para que se cumprisse nele. Vou destacar somente o versículo 18 do capítulo 4 de Lucas, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha só o termo: e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Veja só, o Senhor Jesus só cura os quebrantados de coração. Os quebrantados de coração, sutropol, que é essa palavra grega, que significa, irmãos, também esmagar, significa despedaçar, rasgar o corpo. Então observe que o Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor me ungiu. Ele me ungiu para quê? Evangelizar, pregar. Mas Ele me ungiu para curar. Mas não é curar qualquer pessoa, é o que estão esmagados, o que estão quebrantados. Essa mesma palavra grega de esmagar está em Mateus 12 e 20. Observe o que diz o texto em Mateus 12 e 20. É a mesma palavra grega que diz assim: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Então a palavra quebrantamento aqui significa se esmagar, esmagado, quebrado, na verdade despedaçado,
é quando o povo de Deus, irmãos, alcança a profundidade na oração, quando ele se esmaga, quando ele se quebranta, quando ele vira uma poeira diante de Deus, quando ele vê a sua insignificância, aí Deus ouve do céu no nome do Senhor Jesus. Aí vocês podem observar que quando a oração é feita derramando a sua alma perante o Senhor, não tem como Deus não responder, não tem como Deus não mudar a história. Todas as vezes que o povo de Deus buscou ao Senhor com o coração quebrantado, Deus ouviu, Deus mudou a história. Deus não quer uma oração, irmãos, como Ele mesmo disse: o meu povo me adoram, me honram com a sua própria boca, mas o seu coração está longe de mim. Nós não estamos fazendo aqui uma reza. Oração não é reza. Oração envolve a nossa alma, as nossas emoções. E você pode observar que todas as vezes que alguém ou algo está acontecendo na sua vida, e que está lhe incomodando, que está lhe entristecendo, e que você vai para a oração, a sua oração tem um resultado. Qual é o primeiro resultado da oração de uma pessoa quebrantada ou contrita? É que Deus está perto, Deus se aproxima da pessoa, você começa a sentir a presença dele. Você começa a sentir o agir de Deus. Deus parece que está abraçando aquela pessoa, ele está perto. A segunda coisa que acontece é que Deus, porque está perto, começamos a sentir a presença dele. A terceira coisa é que Deus começa a responder a oração de uma pessoa contrita e quebrantada. Isso significa quando derrama a sua alma diante do Senhor Deus. Precisamos aprender isso no nome do Senhor Jesus. Eu queria que você voltasse também para 1 Samuel capítulo 1, versículo 15, mesmo porque nós estamos mencionando a Ana, não é? E dando um exemplo dela. Eu li o versículo 12, mas eu queria destacar o versículo 15 do capítulo 1 de 1 Samuel, que aí eu coloco que precisamos aprender a derramar a nossa alma perante o Senhor nosso Deus, para alcançarmos o nosso potencial na oração. Observe o que diz 1 Samuel capítulo 1 e 15, diz assim: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado o que, irmãos? A minha alma perante o Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Essa mulher, a angústia, na verdade, a tribulação do espírito que causou a dor na alma dela, olha só, irmãos, fez com que esta mulher, sentindo a dor, derramar-se perante o Senhor a sua alma. Sabe por que muitas pessoas não alcançam o seu potencial na oração, não são respondidas? Porque a sua oração é mecânica. A sua oração, na verdade, passa somente de palavras frias, palavras monótonas que simplesmente não atingem o coração de Deus. Se não atinge o seu próprio coração, se você não está sentindo que está orando, é como se estivesse simplesmente falando qualquer coisa. Mas quando nós estamos atribulados de espírito, quando nós estamos derramados diante de Deus, oh, aleluia, Deus abre as portas dos céus e ouve a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Você está aprendendo nesta noite. Eu queria que você aprendesse, mas não só ouvisse, colocasse em prática isso. Irmão, não permita que a tribulação venha para você se derramar diante de Deus. Porque às vezes as enfermidades, as tribulações, as lutas, Deus permite para quem quer ver o seu povo quebrantado, o seu povo contrito, o seu povo derramado diante dele. E só assim, irmãos, nós teremos resultados verdadeiros e reais na nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Eu quero destacar para você também, no capítulo de Isaías 38, versículo 2 e 3, que fiz isso, li na semana passada, mas eu gostaria de ler de novo, lembrando-lhes desse privilégio de derramar a nossa alma perante o Senhor nosso Deus. Isaías capítulo 38, os versículos 2 e 3, se você puder acompanhar na sua Bíblia, por gentileza, eu aguardo você encontrá-la. Isaías 38, versículo 2 e 3 diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou, Senhor. O versículo 3 diz assim: e disse: lembra-te agora, ó Senhor, peço-te,
peço-te de que de modo tenho andado diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E o texto diz, e chorou. Numa tradução diz, amargamente. Na outra tradução diz, profundamente, piedosamente, copiosamente, veementemente, como você quiser traduzir na sua tradução aí. Olha só, esse homem aqui recebeu uma notícia no leito da sua enfermidade, que ele iria morrer. E quem deu a notícia não foi, quem mandou dar a notícia não foi um especialista na enfermidade, não foi um médico renomado, não foi aquele que conhece de medicina, que já ainda assim seria sério, porque é um profissional de saúde. Mas foi aquele mesmo que fez o corpo humano, que tem poder de sarar todas as enfermidades. Deus levanta Isaías e diz, vai à casa de Ezequias e diz a ele, que põe a casa dele em ordem, porque certamente ele morrerá. É verdade que se um médico desse essa notícia pela gravidade de uma enfermidade, ele pode dar a notícia de que a pessoa só tem poucas horas de vida ou poucos dias de vida, mas ele não pode dar a notícia que pode curar a enfermidade. Mas Ezequias conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que fazia e fez milagre durante todo o seu reinado. E ele sabia que o caminho e o meio pelo qual poderia reverter o quadro, que era um quadro irreversível para ele na sua enfermidade, era a oração. E somente através de derramando a sua alma em oração, derramando diante de Deus, é que Deus poderia mudar este quadro. E diz o texto que ele, ao ouvir a mensagem, ele não descreu. Ele não disse, Deus não vai fazer. Ele sabia o que Deus tinha dito, ele faria. Ele simplesmente virou. Ele estava tão cansado, ele estava tão enfermo, irmãos, tão debilitado pela sua saúde, que ele talvez, o texto dá a ideia de que ele não teve nem condições de dobrar o seu joelho, que era natural e era regular. Num tempo de Israel, o povo dobrava o seu joelho diante do Senhor. Ele virou-se para o lado da parede, eu acho que com dificuldade. Dile agora, ora, Senhor, lembra que eu andei diante de ti, do modo em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Eu quero te lembrar que eu fui um servo teu de verdade. Mas a Bíblia diz que ele não fez somente uma lembrança para cobrar ou exigir de Deus coisa alguma. Ele derrama a sua alma e chora abundantemente, amargamente. E quando ele está chorando e derramando as suas lágrimas e derramando a sua alma diante de Deus, Deus ouve a oração de Ezequias. E Deus não só cura Ezequias, Deus faz ainda, dá duas bênçãos mais a Ezequias. Ele dá a bênção da saúde, ele dá a bênção de mais 15 dias, e ele dá a bênção da vitória contra os seus inimigos. Deus diz assim a Isaías, volta, Isaías, Deus diz a Isaías, volta para Ezequias e diz, que assim diz o Senhor, ouvi a tua oração. Oh, glória a Deus, eu ouvi tua oração. E tu não morrerás. Prolongarei a tua vida por mais 15 anos. A primeira bênção. Primeira bênção, saúde, te curarei. Darei mais 15 anos de vida. E digo mais a ti, Ezequias, teus inimigos não prevalecerá contra ti. Senaqueribe não entrará na cidade. Eu te darei vitória. Você não pode dar uma glória a Deus aí na sua casa, onde você está? Olha só, irmãos, quando nós nos derramamos diante de Deus, nós alcançamos o nosso potencial na oração. Deus responde a mais do que nós precisamos. Ele vai além no nome do Senhor Jesus. Se o povo de Deus entendesse isso. Se o povo de Deus pudesse usufruir disso na oração. Irmãos, nós oramos tão pouco, nós oramos tão... na verdade, nós estamos sendo como os mendigos pedindo esmola no meio da rua. E quando Deus está dizendo, eu tenho bênção para você, eu já tenho as vitórias para a tua vida, eu já tenho tudo para que você alcance, mas tem de andar no caminho da oração no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados, que Deus abençoe. E eu queria destacar aqui só essas 3 partes para não me demorar muito nessa palavra. No próxima terça-feira, se o Senhor permitir, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos dar continuidade sobre esse tema que nós estamos ensinando, sobre liberando o nosso potencial na oração. E hoje nós estamos no segundo ponto aqui, destacando como alcançar o meu potencial
na oração. Primeiro, perseverando. Segundo, derramando a minha alma perante o Senhor. Terceiro, e eu quero terminar nesse terceiro ponto, para você meditar, para você entender, com objetividade na minha oração. Eu não quero ser, irmãos, demorado, não quero trazer nenhuma profundidade na palavra aqui. A minha ideia aqui, o meu coração não é para que você seja mais um conhecedor da Bíblia. É bom que você conheça a Bíblia, conheça a teologia. Eu não quero trazer apenas um conhecimento bíblico ou teológico. Eu quero trazer para você a praticidade da palavra, que você pratique, que você aprenda isso que nós estamos aprendendo aqui e tentar exercitar no dia a dia. Eu preciso me demorar na oração, na perseverança. Eu me lembro que Jesus chamou seus discípulos para orar, e naquele momento, no momento crucial, que era para ser crucificado, ele reúne os seus discípulos e vai com todos os discípulos para orar em dado momento. Mas a angústia e a luta era tão ferrenha que o Senhor ainda convida mais 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e vai mais adiante para orar. E coloca ele, depois vai Jesus mais adiante e deixa eles orando. E diz a Bíblia que eles dormiram na oração. Jesus volta e diz assim: nenhuma hora podereis zelar comigo? Perseverar comigo? Então, em outras palavras, eu estou só. Porque era, na verdade, uma treva muito grande. Então, olha só, irmãos. Jesus quer que nós perseveremos. Jesus quer que nós derramemos a nossa alma perante o Senhor, nosso Deus. E por último, irmãos, aqui, não é por último porque tem outros, nós podemos colocar outros pontos aqui, evidentemente, mas eu queria destacar, nós precisamos ser objetivos na nossa oração. Nós vamos orar para quem? Para Deus. O que é que nós queremos de Deus? Quais são os nossos objetivos na oração? Quando eu coloco-me diante de Deus, qual é a minha objetividade? Qual é o meu propósito? Quais são os meus objetivos? E isso fará toda a diferença se você colocar isso nessa escala de valor no seu coração e na sua alma. Eu vou orar para quê? Qual é o objetivo da minha oração no nome do Senhor Jesus? Eu vou só orar por orar? Eu vou tratar Deus como meu empregado? Como aquele Deus que simplesmente tem de responder aquilo que eu necessito? Irmão, a Bíblia fala que eu preciso ter objetivo na minha oração. E o objetivo nos traduz também em propósitos. Qual é o meu propósito primeiro? Eu vou reconhecer a Deus, de que Deus é o meu Senhor, de que Deus é o meu Deus, de que Ele é todo poderoso. Isso significa que eu vou adorá-lo, que eu vou agradecer a Ele pela minha vida, pelo seu amor, pela sua bondade. Eu não vou entrar diante de Deus simplesmente como se eu fosse meu empregado, já pedindo, quebrando a porta. Não. Eu vou adorar a Deus, eu vou reconhecer o poderio, a grandeza, a majestade, a santidade deste Deus. Eu vou adorar a Ele, eu vou reconhecer de que Ele já me respondeu outras vezes na oração, de que Ele foi fiel e é fiel comigo, que Ele nunca me deixou só, que Ele é um Deus maravilhoso. Eu estou adorando a Ele. Mas eu tenho outro objetivo. Eu vou agora, na verdade, agradecer, ação de graça, agradecer a Deus. Eu vou dar glória ao nome dEle, agradecer por tudo. Depois eu vou sim pedir. Aí quando eu pedir, eu tenho que ter objetividade. Jesus falou sobre isso. Paulo fala aos Filipenses, irmãos, no capítulo 4, se eu não estou equivocado, eu queria lhe convidar aqui. É interessante que Paulo destaca esse texto sagrado para que nós possamos aprender a invocar o nome do Senhor nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. E é interessante que Paulo diz que a gente deve orar ao Senhor, não é deixar conhecido diante de Deus todas as nossas orações, não andar inquieto por coisa alguma. No capítulo 4, e versículo 6, da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, você pode destacar aqui que ele dá a objetividade na nossa oração. O versículo 6 diz assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus. Aí ele está dizendo aqui, pela oração, súplicas com ações de graça. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, tem gente que vai orar e não sabe nem para que vai orar. Não tem objetivo, não tem foco. E como é que eu posso alcançar esse potencial na oração se eu não sei o que eu quero, o que eu desejo, o que está definido no meu coração, que eu mesmo não defino isso, que eu mesmo não sei qual é o meio, qual é o início, o meio e o fim. E aí a Bíblia fala, irmãos, que é claro que na verdade
uma expressão do mundo moderno ou do mundo das comunicações é clara, é essa: seja claro, conciso, objetivo. Não fale o necessário, mas fale o que se entende. Você não está nem entendendo o que você está falando. O que é que eu quero na oração? Para quem eu vim orar? Eu vim orar, sabe para quê? Porque o pastor disse que é culto de oração. Se eu não vier, ele vai me puxar, eu vou puxar minha orelha. Eu vim orar, sabe por quê? Porque eu não tenho o que fazer em casa. E essa oração não tem profundidade, essa oração não tem resultado. Eu vou orar por quê? Eu não sei por que eu vou orar. Seja objetivo. Eu queria destacar com você, irmãos, que ser objetivo significa vá direto ao ponto. Vá aquilo que você necessita. Seja claro diante do Senhor seu Deus o que você quer e persista naquilo que você quer até que seja alcançado no nome do Senhor Jesus. Eu vou ministrar para você alguns versículos que é importante. O primeiro versículo que eu queria destacar aqui é Mateus capítulo 6, versículo 7. E eu queria pedir a você, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia. Abra aí, onde você está em casa, por gentileza também, essa Bíblia que você está aí. Espero que você, quando for começar a ver esse estudo, que você esteja parado em casa, sentado com a sua família, para ouvir com calma, para aprender, e não só aprender, praticar esta palavra no nome do Senhor Jesus, que nós vamos enviar para você, já que falhou pela ficou congestionado o Facebook, né? E aí, na verdade, não deu para fazer ao vivo. Mas estou fazendo para você, que é servo de Deus, que está em casa. Espero que você tenha tempo. Aliás, tempo agora você tem. Porque agora o governador não deixou você sair de casa. São poucas pessoas que saíram. São poucas pessoas que têm trabalho. Quem está trabalhando, alguns estão trabalhando em casa. Então você tem tempo agora de orar, tem tempo de adorar a Deus. Tem tempo até de vir para a igreja, mas não pode vir, porque agora interrompeu esse processo por causa dessa virose. Então, Mateus capítulo 6, versículo 7. Olha o que Jesus fala sobre ser objetivo na oração. O próprio Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Você está com a sua Bíblia aberta? Diz assim a Bíblia, capítulo 6, versículo 7. E orando, Jesus está dizendo assim: não useis de vãs repetições, como gentios, que pensa que por muito falarem, serão ouvidos. Jesus não está dizendo que você não deve orar o dia todo. Pastor, então dentro desse texto aqui, então eu vou orar bem pouquinho. Não. Ele está dizendo, seja objetivo. Fale diante de Deus o que você precisa e o que você quer. E diga com uma forma clara, inequívoca, a sua oração. E o Pai Celestial vai te ouvir. Porque tem gente que começa a orar, fala tanta coisa, e quando ele termina de orar, se você perguntar para ele o que você pediu a Deus, aí ele vai dizer, eu não sei, eu nem sei o que eu quero. Então, meus amados, nós precisamos ter muito cuidado com isso. E eu queria destacar também Lucas capítulo 18, que na verdade é uma parábola. Isso sempre é repetida e faz necessária sobre a objetividade da nossa oração. Jesus diz no capítulo 18, versículo 1 de Lucas. Olha o que ele diz. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, olha aí, perseverança, sem nunca desfalecer, dizendo que havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Olha só, aquela viúva sabia o que queria. Ela era objetiva. Ela tinha um foco. E ela não descansou. Ela não parou. Ela não desistiu. Enquanto o juiz não fez justiça na vida dela. Olha só, a Bíblia diz, irmãos, e Jesus destaca que aquele juiz não temia Deus. Era um homem ímpio. Na verdade, a introdução dessa parábola diz juiz iníquo. Era um homem que era iníquo, que era ímpio, que não tinha temor algum por Deus, que não estava nem aí com Deus, que talvez nem cresce em Deus. Ele era uma autoridade. Mas Jesus disse, olha, o fato da perseverança, o fato da objetividade na oração,
você alcança o milagre. E olha só, e essa mulher insistiu, perseverou, foi objetiva. Se ela chegasse lá, eu quero isso, doutor, ele não ia responder nenhuma. Ela tinha um objetivo, ela tinha um foco. E esse foco fez com que aquele juiz mudasse de ideia, porque ela foi pertinente, ela lutou até que ele fizesse justiça no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus abençoe você, irmãos e irmãs que estão na igreja. Vamos pedir a Deus para que Deus nos dê profundidade, potencializar a nossa oração, que nós possamos alcançar o nosso potencial na oração, no nome do Senhor Jesus. Quando estiver pedindo uma bênção a Deus, então, não diga simplesmente, Senhor, me abençoe. Meu amado, faça uma oração específica. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Diga exatamente o que você quer, o que você precisa. Deus me abençoe. É muito vasto isso. Que nós possamos ser objetivo e pedir a Deus e orar até que Deus responda no nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por este dia, por este culto e orando por cada vida no nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Pai Santo e Eterno, nós te louvamos e agradecemos por este dia. Fala ao coração do teu povo, da tua igreja, Senhor. Que este culto possa edificar a cada coração, no nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos a tua bênção aos irmãos que estão aqui. Nos guarda, nos livra de todo mal, de todo vírus, Senhor. Que viemos fazer a tua obra. Cada irmão que está em casa, cada servo de Deus que vão ouvir esta palavra, que o Senhor possa ensiná-los e ajudá-los no nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém.